Boa tarde a todos, me chamo Gabriel. Esse é o vídeo de apresentação do meu trabalho final de curso, do curso de Engenharia Elétrica na FEEC. Então, o objetivo do vídeo é passar um pouco pelo projeto, mostrando objetivos, motivação, objetivos, metodologia e resultados. De forma breve, os detalhes podem ser encontrados no trabalho escrito em si. Esse projeto foi orientado pelo professor, fui orientado pelo professor Hudson, é, e o título é Técnicas de Aprendizado de Máquina aplicadas à estimativa de vida útil remanescente em baterias de lítio. Então, partindo para a apresentação, a gente começa falando um pouco da motivação, né, para estudar esse tema. Bom, não é segredo para ninguém que as baterias de lítio têm sido amplamente adotadas em mercados novos e que estão em crescimento. Então, a gente tem desde um mercado onde já se usa muita bateria, que é um mercado que continua crescendo, que é o mercado de bens de consumo, né, dispositivos móveis principalmente. Mas a gente também tem novos mercados em energias renováveis e veículos, né, transporte. Então, os veículos elétricos aí estão ganhando, tanto os elétricos como os híbridos elétricos estão ganhando bastante espaço na indústria. Então, como toda nova indústria, existe a necessidade de tecnologia satélite, e é aí que esse projeto ataca, né? Justamente construindo ali uma tecnologia que vai auxiliar na adoção das baterias em escala. Algumas limitações dessa tecnologia de baterias, principalmente nesses novos mercados que envolvem baterias grandes, é a degradação, a complexidade e a segurança. Então, você não vai trocar a bateria de um carro com a mesma frequência talvez que você troca um smartphone ou a bateria do smartphone. Você vai querer que ela dure por muito mais anos, então você precisa gerenciar melhor a degradação dessa bateria. Ao mesmo tempo, a bateria por ser maior, ela é bem mais complexa, então adiciona-se complexidade no gerenciamento. E a segurança, com certeza, é muito mais crítica do que em dispositivos pequenos, né? Porque você está trabalhando ali com uma bateria grande de alta capacidade, às vezes de alta corrente ou tensão, então a segurança também é um ponto a se considerar com mais cuidado. E claro, aí com isso vem a confiabilidade e a manutenção preventiva. Então a gente vai precisar trabalhar na prevenção, não na remediação. A gente não pode correr o risco de deixar que um dispositivo desses falhe. Então, falando um pouco mais detalhadamente sobre essa limitação da degradação, a gente consegue observar claramente, e aí eu já trago um plot de uma base de dados que foi a base de dados usada nesse trabalho, que mostra para uma célula como a capacidade dela, a capacidade máxima que a célula consegue armazenar, cai ao longo do tempo. E também como que a resistência interna dessa célula aumenta. Então, esses dois fatores deixam evidente aí que o comportamento da célula muda ao longo do tempo. E a gente precisa ser capaz de traquear, né, de acompanhar essa mudança para poder trabalhar no gerenciamento da degradação. Então, uma segunda motivação ainda, e aí mais relacionada à metodologia adotada, é o boom da inteligência artificial. Então, não só o fato da popularidade, mas o poder da inteligência artificial para lidar com problemas bastante complexos está muito evidente atualmente, tanto na literatura como na indústria mesmo. Então, isso foi uma motivação para o projeto, bem como a quantidade de dados que acaba surgindo também por conta desse boom. Então, mais artigos acabam escolhendo trabalhar com inteligência artificial, e isso exige mais datasets, então mais artigos geram estudos e datasets, então isso tudo fica mais disponível na literatura. Então, isso também pode ser considerado uma motivação aí para esse projeto. De forma geral, os objetivos do projeto são investigar o uso dessas técnicas de aprendizado de máquina para a estimativa da vida útil remanescente, aí eu já estou abreviando para RUL, que vem do inglês Remaining Useful Life, avaliar como que diferentes tipos de modelos de aprendizado de máquina conseguem modelar, né, essa vida útil remanescente, e também
analisar a capacidade de generalização desses modelos. Então, por mais que no contexto de literatura a gente tenha ali uma abundância de dados, na indústria nem sempre isso vai acontecer. Então, a ideia é também fazer ali uma análise de como que esses modelos generalizam para novas células e qual que é a necessidade de dados de treinamento, né? Se a gente precisa de muitos dados para treinar ou se dá para treinar com menos dados. Bom, começar apresentando a base de dados que foi utilizada. Então, essa é uma base de dados coletada fora da Unicamp, num instituto da Toyota, em parceria com o MIT. Então, é uma base de dados onde 124 células comerciais, parecidas com essa da foto aqui, foram cicladas, ou seja, carregadas e descarregadas em sequência até o fim da sua vida. Então, do início ao fim da sua vida. Esses experimentos foram executados exatamente dessa forma como eu falei. Então, você pega uma célula com 0% de carga, carrega ela até 100%, logo em seguida, com pouco ou nenhum tempo ali de rest, né, de descanso que a gente diz, você já começa a descarregar ela. Então, foi assim que foi feito o experimento, ciclo após ciclo, até que a célula degradasse. Então, isso foi tudo feito em um ambiente controlado, sem grandes períodos de repouso, como eu falei, na intenção justamente de aquisitar esses dados rápido, porque as baterias duram muito tempo, então se a gente não fizesse o experimento desse jeito, o experimento ia durar anos coletando dados, então na intenção de levantar dados mais rapidamente e também estudar perfis de carga e descarga rápida, né? Foi um pouco dos objetivos do pessoal que coletou esses dados lá no MIT. Então, os dados que eles registraram enquanto eles carregavam e descarregavam as baterias foram tensão corrente, temperatura, capacidade, que vai sempre de 0 a 100 e depois de 100 a 0, e resistência interna. Então, eles coletaram todos esses dados ao longo da degradação dessas 124 células. Então, só aqui uma figura que ilustra, né, como é que esse processo é feito. Então, a curva laranja tracejada na figura de cima, que representa o primeiro ciclo da vida dessa bateria, de uma bateria exemplo ali que eu peguei dessas 124 células, dá para ver que a corrente começa positiva ali. Existe um step de corrente um pouco acima de 3,5, depois um outro step um pouco mais abaixo ali de corrente, depois até tem ali um período de descanso entre o começo da carga e o final da carga, e depois ele finaliza carregando com uma corrente igual a 1 ali. Eu falei step de corrente acima de 3,5, mas na verdade é acima de 5. O eixo da corrente está à direita na figura, o eixo da esquerda é o da tensão. E a curva azul é a curva de tensão. Então, já mostrando aí também como é que a tensão responde a essa corrente, né, que é injetada na bateria. E aí, um pouco depois, tem uma parte mais à direita onde a corrente é negativa. Então, essa é a etapa onde a célula está sendo descarregada. Então, a tensão vai diminuindo conforme a célula descarrega. Aí, na figura, no gráfico de baixo, é a mesma célula, só que num ciclo 460, né? Que é um ciclo bem próximo já do fim da vida da célula. Então, a gente consegue ver aí já que, de fato, as características de operação da bateria, elas mudam com o tempo, né? Conforme a célula envelhece. Então, aqui, falando um pouco de forma geral, isso vai ser detalhado, mas de forma geral, a metodologia do trabalho é a seguinte. Você tem um sinal de tensão, que seria a resposta, né, da bateria, em função da corrente que está sendo injetada ou drenada da bateria. Você usa esse sinal, você processa esse sinal de tensão, joga esse sinal processado em algoritmos de aprendizado de máquina, fazendo o treinamento desses algoritmos, e depois você faz a avaliação do desempenho. Então você avalia como que esse modelo foi, qual é a capacidade desse modelo de fazer aquela estimativa da vida útil remanescente. E aí depois essa avaliação gera um relatório de desempenho. Isso é mais em termos de operacional ali, de como foi feito o trabalho. Então começando pelo processamento do sinal. Como é que a gente faz esse processamento? Então, como vocês viram, a curva de tensão ela tem uma série de nuances ali que acabam dependendo também da corrente que você está injetando, da duração daquele pulso de corrente. Então, tudo isso influencia.
Só que muitas dessas nuances, elas não carregam informações relacionadas com envelhecimento, elas carregam informações de outras coisas. Então, se a gente simplesmente pegasse essa curva de tensão e tentasse jogar ela num modelo de aprendizado de máquina, todas essas informações que não estão correlacionadas com envelhecimento, elas seriam vistas pelo modelo como ruído. Então, a gente precisa tentar isolar só aquilo que é relacionado, né, correlacionado com a degradação. Então, só aquilo que vai ajudar o modelo a dizer quantos ciclos essa bateria ainda pode rodar até o fim da sua vida, que seria a vida útil remanescente. Então, uma forma de fazer isso, que é adotada na literatura, inclusive, é você pegar essa curva de tensão e extrair uma série de métricas dela. Então, você pega a curva para cada ciclo da célula e calcula, por exemplo, nas duas figuras eu estou calculando a mediana. Então, no ciclo 1, quando você calcula a mediana dessa curva, dá 3,38. Lá no ciclo 460 já dá 3,58. Então, dá para ver que esse valor mudou conforme a célula envelheceu. Então, isso a gente chama, ao longo da apresentação, vou chamar de característica. Então, a mediana é uma característica que foi extraída da curva de tensão. E aí, aqui na direita do slide, tem algumas outras métricas, que foram as métricas que eu usei no trabalho. Então, além de calcular a mediana, eu calculo a média, o desvio padrão, distância interquartil, curtose, entropia. Então, isso são todas métricas estatísticas que a gente consegue tirar desse sinal de tensão aí em cada ciclo de cada célula da base de dados. Né? Uma vez extraídos esses... desculpa, antes, só um detalhe importante. Nesse trabalho, um dos objetivos também foi analisar se a gente conseguiria fazer a mesma coisa que a gente faz usando a curva de tensão completa durante carga e descarga, só com a curva de tensão durante a carga. Porque o que acontece? Essa base as células desse dataset elas foram testadas com corrente contínua. E a gente quase nunca vê aplicações com descarga em corrente contínua. Mas aplicações que carregam as células em corrente contínua às vezes existem na indústria, na vida real. Então a ideia era testar, será que a gente consegue usar só a carga em corrente contínua, já que isso se aproxima mais do que a gente vê na vida real, ao invés de usar todo o processo de carga e descarga? Então isso também foi um teste que a gente fez. Então, para todas essas métricas aqui, eu faço dois conjuntos, né? Um conjunto que calcula as métricas usando a curva de tensão ao longo de todo o ciclo, e aí seriam esses dois gráficos à esquerda. E depois um conjunto dessas mesmas métricas, só que calculadas só na curva de tensão durante a carga. Então, isso são dois conjuntos que ficam separados e eu vou treinar modelos separados para eles, para avaliar qual que é o desempenho. Se a gente realmente precisa desse pedaço da descarga da bateria ou se só com a carga já é suficiente. Então, isso também é um detalhe aí na extração dessas características. Esse processo é meio que feito duas vezes. Agora, uma vez extraídas essas características, e aí eu já trago uma figura que mostra cada uma daquelas métricas calculada para cada um dos ciclos de uma célula, exemplo do dataset, a gente consegue ver aí que essas curvas têm uma tendência que mais ou menos segue o envelhecimento da célula. Umas com correlação positiva, outras com correlação negativa, mas sempre variando ao longo da vida da célula. E é essa variação que a gente quer tentar modelar. Né? A gente quer tentar agora usar os modelos para converter essas características que a gente extraiu no número de ciclos remanescente na célula, né? que seria uma outra forma de dizer a idade da célula. Né? Então, um detalhe inclusive esse é o passo que a gente está agora, é esses espinhos nas curvas aí, né? Então isso e ruído também, ruídos de a frequência ali um pouco mais alta do que a tendência da curva. Isso acontece por simplesmente problemas nos dados, então, enfim, são valores discrepantes, né? Outliers, e isso precisa ser tratado pelo menos na base de treinamento, para não atrapalhar o treinamento dos modelos, principalmente modelos lineares, que vão trabalhar com regressão, então um valor outlier pode acabar piorando o treinamento, né? Então, para tratar esses outliers, foi aplicado um processo de remoção,
que identifica esses espinhos em cada uma dessas curvas, usando informações dos arredores, e substitui ele por uma média ali dos pontos próximos, né? Depois disso, ainda aplica-se um filtro de suavização do sinal, que vai tirar esses ruídos, como dá para ver ali na segunda figura da primeira linha, tem ali uma parte no final da curva que está bem ruidosa, o filtro de suavização vai tirar isso. Então, essa curva que apareceu agora em laranja mostra como fica o sinal depois desse processamento aplicado, né? Então, dá para ver que os espinhos de fato somem e a curva nos trechos mais ruidosos ela fica mais suave. Isso tudo ajuda no treinamento dos modelos. E aí vale ressaltar que, como esses pré-processamentos que eu estou aplicando, eles dependem da informação dos ciclos nos arredores, eles não são aplicados na parte dos dados que vai ficar dedicada para teste, como eu vou falar agora. Então, isso é feito só nos dados que são usados para treinar os modelos. Então, falando de dados de treinamento e teste, a última etapa da preparação dos dados, né, de processamento do sinal, é separar justamente o que vai ser usado para ensinar os modelos e o que vai ser usado depois que os modelos estiverem treinados para testar se eles estão indo bem. Então, isso a gente faz dessa forma para evitar o vazamento de dados, né? Então, a ideia é que não haja dados de uma mesma célula na base de treinamento e na base de teste. Mesmo que cada célula tenha várias amostras, onde cada amostra é um ciclo, é interessante que não tenha amostras da mesma célula no treino e no teste. Mas por uma questão de tentar simular ali como é que seria a avaliação do modelo num cenário real, né? Com uma célula que o modelo nunca viu no treinamento. Então essa separação de dados é feita tomando esse cuidado de separar por célula e não simplesmente separar as amostras, né? Então, bom, agora falando um pouco da segunda etapa lá, né? Passado o processamento do sinal. Como é que fica os modelos, né? Como é que a gente usa esse sinal processado para treinar de fato os modelos? Bom, então, os dados de treinamento, de forma geral, isso é um pipeline bem comum em aprendizado de máquina. Os dados de treinamento, eles entram para otimizar e treinar os modelos. Por que otimizar e treinar? Porque cada modelo tem um conjunto de hiperparâmetros, que são configurações desse modelo que não necessariamente vão ser aprendidas com os dados. Elas vão ser configuradas ali manualmente e depois, uma vez configuradas, você treina esse modelo e aí sim os pesos do modelo vão ser ajustados com base nos dados. E uma vez treinado o modelo, você usa esse modelo treinado para fazer inferência. Então você pega aquela parcela de dados que você deixou reservada para teste e usa o modelo treinado para fazer inferência de como que quais seriam as predições, né? Qual que é o palpite do modelo para aqueles dados de teste. E eventualmente você compara isso com a sua referência. Então, os modelos que eu usei, então isso seriam diferentes, tanto diferentes tipos como diferentes classes de modelos, né? Então, os modelos que eu usei nesse trabalho são modelos lineares, tanto regressão linear laço e ridge. São duas formas de você regularizar a função de custo na regressão linear. É um modelo baseado em similaridade, que vai tentar agrupar ali pontos próximos para ajudar na predição. Modelos não paramétricos de árvore e aí depois modelos de agrupamento, né, que a gente chama de ensemble, que é a floresta aleatória, que é um tipo de ensemble, e o gradient boosting, que é outro tipo de ensemble. Então, tentei variar ali os tipos de modelo, porque de forma geral, no aprendizado de máquina, isso é meio que uma tarefa empírica mesmo, porque você não tem como saber com tanta certeza qual tipo de modelo vai funcionar melhor para aquela base de dados que você está estudando. Então, o que se faz na maior parte das vezes é testar, de fato, cada um e ver qual que se sai melhor. Então, é o que está acontecendo aqui. Aí, um tópico importante do trabalho é justamente a otimização daqueles hiperparâmetros que eu falei que você pode ajustar manualmente, que geralmente não são aprendidos com base nos dados. Como em alguns casos esses hiperparâmetros influenciam bastante na performance do modelo e também sabendo que eles dependem de novo da base dos dados, assim como o tipo do modelo, nada mais justo do que fazer uma otimização deles com base nos dados. Então, isso que está sendo feito aqui.
Então, só que não é uma simples otimização onde eu vou testar lá diversas configurações de hiperparâmetros e ver qual que se sai melhor. Aqui eu estou fazendo uma otimização um pouco mais inteligente, né? Uma busca de hiperparâmetros. Então eu uso um algoritmo de busca, que por sinal é um algoritmo chamado TPE, que é um algoritmo de busca bayesiana. Esse algoritmo, ele vai, conforme o diagrama ali à esquerda, vai amostrar uma configuração de hiperparâmetros dentro de um espaço de busca. Essa configuração de hiperparâmetros vai ser usada para fazer um processo que chama validação cruzada, que eu já vou explicar o que é. Esse processo vai retornar como que o modelo se saiu com aquela configuração de hiperparâmetros. Isso entra no algoritmo de busca como um feedback e o algoritmo ajusta ali qual que vai ser o próximo palpite de hiperparâmetros que ele vai testar, né? E aí esse processo se repete até que se encontre a melhor configuração, né? A configuração ótima desses hiperparâmetros. Então, como é que funciona esse processo de validação cruzada? Então, isso é uma forma de deixar mais robusta essa busca de hiperparâmetros. Então, você tem ali aquelas células que a gente deixou separada para treinamento, e aí vale ressaltar aqui que as células de teste continuam lá separadas, elas só vão ser usadas no final mesmo. Então, das células de treinamento, a gente vai fazer para cada validação, a validação cruzada vai envolver 5 treinamentos, né? Então você não vai, dada uma amostra ali dos hiperparâmetros que o seu algoritmo de busca sugeriu, você não vai simplesmente testar o modelo uma vez e devolver a métrica. Você vai testar essa mesma configuração 5 vezes. E você vai separar pedaços diferentes dos dados para fazer a avaliação ali de como que está aquela configuração de hiperparâmetros. Então, no primeiro treinamento, você pega uma determinada parcela dos dados, treina com todo o resto, e aí avalia aquela configuração de hiperparâmetros nessa parcela que você reservou. Aí depois você faz a mesma coisa, só que com uma outra parte dos dados. A mesma coisa com uma outra parte. Isso 5 vezes. A ideia aqui é que a gente não tenha, que os algoritmos, que os hiperparâmetros não sejam selecionados com base em uma única parcela dos dados de treinamento, né? Que seria usada para validar esses hiperparâmetros. É tentar garantir que os hiperparâmetros selecionados sejam realmente tenham realmente capacidade de generalização, né? Você não vai estar sobreajustando eles para uma parte específica dos dados. E todo esse processo é feito só com as células de treinamento. Então, 5 treinamentos são feitos para dar esse feedback para o algoritmo de busca. O algoritmo de busca mandar outra configuração de hiperparâmetros ajustada para a validação cruzada, testar tudo de novo. Isso fica ali em loop até que os hiperparâmetros sejam ajustados. Então, uma vez que o modelo é otimizado, né, que esse processo de otimização de hiperparâmetros acontece, a gente parte para a avaliação. Aí agora sim a gente vai lá buscar aqueles dados de teste. Então a gente pega os dados de treinamento, e aí de novo, né? Os dados de treinamento são todo aquele conjunto, todo esse conjunto azul clarinho ali em cima da figura à direita. A gente pega agora eles e o conjunto de hiperparâmetros que foi o melhor na otimização, treina de novo o modelo do zero, porque aqui a gente faz 5 treinamentos, mas nenhum deles com todos os dados de treinamento. A gente sempre deixa uma parcela ali para validar. Agora que a gente já descobriu os melhores hiperparâmetros, a gente pode usar toda a base de treino realmente para retreinar o modelo do zero, com aquela configuração que a gente achou que é a melhor. Tendo esse modelo final treinado, a gente vai para a inferência. Então a gente pega agora sim aqueles dados de teste que a gente deixou separado e faz a inferência. E isso vai nos dar as predições para aqueles dados. Uma vez que a gente tem essas predições e a gente tem o ground truth, né, que é como a gente chama a referência daqueles dados que a gente deixou separado, a gente sabe qual é a vida útil remanescente daquelas células para cada ciclo. A gente calcula uma série de métricas para ver o quanto que as nossas predições se aproximam da referência. Então, o erro médio absoluto, que a gente vai chamar de MAE, que é o Mean Absolute Error, a raiz do erro quadrático médio, que é o Root Mean Squared Error, e o coeficiente de determinação, que é uma métrica bastante adotada em problemas de regressão, que vai também dar uma boa ideia de como que os nossos dados estão correlacionados, né, com a referência. Então, bom, aí de novo, depois de executar
todo esse processo de otimização do modelo, dos hiperparâmetros do modelo, treinamento e avaliação para cada um daqueles modelos aqui que eu falei, cada um dos modelos dessa lista, a gente vai... Assim, e de novo, eu faço todo esse processo tanto para as características que eu extraí daquela curva de tensão na completa, né, na carga e na descarga, e depois eu faço tudo isso de novo só para a característica da carga, para tensão na carga. Então, a gente tem esses dois blocos de experimentos. Então, depois de tudo isso feito, a gente parte para uma análise comparativa, que é a análise dos resultados. Então, chegando já na parte final da apresentação, aqui a gente vai apresentar os resultados. Então, de forma geral, os modelos apresentaram um desempenho bastante satisfatório. Aqui nessa figura à esquerda, no gráfico da esquerda, dá para ver que o valor das métricas para cada um dos modelos. Então, o que está sendo feito aí? Para cada uma daquelas células de teste, eu faço a inferência. Então, eu gero as predições para aqueles dados. Para cada célula, eu comparo, calculo as métricas de RMSE, MAI e coeficiente de R2 score. E calculo essas métricas por célula. Uma vez que eu calculei para cada uma das células essas métricas, para cada uma das células da base de teste, no primeiro gráfico eu estou fazendo a média da métrica para todas as células. Então, dá para ver ali que, em média, o melhor modelo é o CABES em os mais próximos. Mas nada impede que algum outro modelo tenha sido melhor para uma ou outra célula de teste. Esse é o comportamento médio. Então, o CABES em os mais próximos acabou indo melhor. Ele teve um RMSE de 33 e um MAI de 23. E aí vale ressaltar aqui o porquê do MSE ser sempre um pouquinho maior. Isso está associado a valores mais distantes, né? Então, os outliers, como eu falei anteriormente, como a gente não aplica aqueles pré-processamentos na base de teste, eventualmente vão aparecer outliers nos dados de teste. E o RMSE é mais sensível a outliers. Os outliers vão sair com uma predição muito diferente do valor real, que é um outlier. Então o RMSE vai ser bem afetado. E aí isso fica bem evidente nos últimos dois modelos ali, nos dois piores, que são as regressões lineares. Então dá para ver ali que os outliers realmente atrapalham a inferência, o cálculo da métrica, né, no caso. E no caso do MAI, que é uma métrica menos sensível ao outlier, ela não acaba sendo tão afetada. Então o MAI é mais controlado com relação a outliers. Diga-se que o RMSE talvez seja mais mais difícil de diminuir, por assim dizer. E aí na figura direita é um gráfico bastante parecido, só que incluindo o desvio padrão também. Então, daquela média que eu faço para cada célula, entre as métricas de cada célula de teste, eu calculo o desvio padrão também e adiciono isso como barras de erro ali. Então, dá para ver que os dois RMSE dos últimos dois modelos estão ali bem para cima, acaba até dificultando a visão dos outros modelos. Mas, enfim, a conclusão principal é que os modelos de forma geral vão bem. E aí, esses resultados são para aquelas métricas que eu calculei, média, mediana e tudo mais, para a tensão do ciclo completo, carga e descarga. Aqui a gente já está olhando para como é que fica quando eu calculo aquelas métricas para tensão só na carga. E acho que o mais evidente talvez seja que os dois modelos lineares ali no final, que estavam tendo problemas com outliers, eles não estão mais tendo. Então, provavelmente esses outliers que surgem na base de teste e provavelmente devem surgir também na base de treinamento, mas depois são filtrados, eles estão associados ali com alguma anomalia nos dados durante a descarga de alguns ciclos. Então, deve ter dado algum problema na coleta em alguma descarga das células que esse outlier acabou se propagando. Quando a gente calcula as métricas com a tensão só da carga, esses outliers somem. Então, isso é relativamente bom, né? Porque significa que você usar só a carga acaba sendo mais robusto, pelo menos para essa base de dados. Então, outro fato interessante também de ter usado só a tensão na carga é que as métricas acabaram melhorando. Então, aqui a gente tinha ali para o melhor modelo 33 e 23.3, aqui a gente tem 28 e 21.9, 28.8 e 21.9, então abaixou um pouquinho. E o melhor modelo mudou também, aqui já é um modelo de floresta aleatória, que é um dos modelos de Ensemble.
enquanto que o K vizinhos mais próximos está ali em terceiro. Dá para ver também no gráfico à direita que as barras de erro meio que seguem ali a média, né? Então, para os modelos que na média são melhores, geralmente eles também têm uma variância menor nesse erro. Então, isso também é algo interessante de se observar. E aqui eu tenho uma outra figura que acaba ilustrando algo parecido, mas em mais detalhes, que é as figuras que mostram a predição contra o valor de referência para cada um dos modelos, e aqui para os modelos que eu treinei tirando as características da tensão de ciclo completo. Então, o melhor de todos é o K vizinhos mais próximos para esse caso. Dá para a gente ver ali que existem uns pontos que estão meio fora, né, dessa reta diagonal, que seriam aqueles outliers, né, que eu comentei. Para as figuras dos modelos lineares, laço, as regressões laço e RID, os outliers estão bem para fora dessa figura, que eu acabei limitando ali os eixos para não ficar uma figura toda distorcida, mas eles estão bem para fora. E dá para a gente reparar também um outro efeito interessante, é que quando a vida útil remanescente das células está mais próxima de zero, ou seja, quando as células estão mais no final da vida, os modelos vão melhor. Então, isso dá para ver ali que perto de zero, nesses gráficos, os pontos estão mais próximos dessa reta central, que seria o comportamento ideal, né? Então, isso é interessante e segue um pouco do que a gente esperava, porque no final da vida, aqueles efeitos de degradação ficam bem mais pronunciados. Então, isso vai refletir bem mais na curva de tensão. Logo, os modelos vão ter mais facilidade para identificar a vida útil, né, remanescente. Então, isso também é algo interessante. E também vale ressaltar que para esse dataset, a gente tem mais amostras de ciclos no fim da vida útil remanescente. Então, de valores de vida útil remanescente próximos de zero. Porque todas as células vão ter ali, por exemplo, 10 ciclos remanescentes, enquanto que nem todas vão ter 600, por exemplo, ou 400, já que nem todas as células ciclam até 400. Então, a maior quantidade de dados também pode afetar nesse sentido. Aqui é a mesma figura para o caso em que eu extraio aquelas características da carga. E aí dá para ver que, de fato, os pontos ficam mais próximos ali daquela reta de regressão ideal, né? O melhor modelo agora, nesse caso, é o floresta aleatória, que é o verde claro, verde água, não sei qual é essa cor, mas enfim, é o que está com o nome de floresta aleatória. Dá para ver que, de fato, eles ficam bem próximos ali. Tem até uma região que fica mais próximo no meio ali, em torno de 300. Então isso é bem interessante. E de novo aquela história dos outliers, né? Já não dá mais para ver. Então aqueles pontos que a gente via meio que deslocados, que seriam esses outliers, aqui eles aparecem bem menos. No K-vizinhos mais próximos tem alguns ali, mas como eles não aparecem nos outros, a gente sabe que aquilo ali foi só um erro do modelo mesmo, não é um outlier. E aí aqui é aquela análise que eu falei lá no começo de quantidade de dados de treinamento, né? Então o que eu faço aqui? Daquelas células que eu separei para treinar os modelos, eu pego e seleciono só algumas. No caso, eu seleciono primeiro 8, depois 17, depois 25 e depois 34, que é o total, e faço esses treinamentos todos. Então, todo o processo que eu descrevi até agora, ele é repetido para cada uma dessas quantidades de células de treinamento. E aí, tanto de novo, por caso do ciclo completo, como no caso da carga. Aí, tendo esses resultados, a gente consegue gerar essas figuras aí que mostram como é que o desempenho dos modelos no teste muda conforme a quantidade de células que a gente usa para treinar. Então dá para ver que os modelos em geral continuam performando bem, eles não têm uma queda tão brusca assim de desempenho. Isso acontece para praticamente todos, tanto no ciclo completo como na carga. O que mais acaba mudando, na verdade, são essas barras de erro, que, de novo, são aquele desvio padrão entre as métricas em cada célula de teste. Então, isso indica que o modelo perde capacidade de generalização para comportamentos que ele acabou não vendo no treinamento. Isso faz sentido uma vez que a gente diminui a quantidade de células de treinamento. As células de teste vão parecer mais novas, os modelos vão ter visto menos exemplos parecidos com as células de teste durante o seu treinamento.
Então dá para perceber que, em média, o modelo continua ok, mas em capacidade de generalização ele perde um pouco. Aí eu queria fazer um breve levantamento aqui de limitações desse estudo, né? Então, primeiro de tudo, dados laboratoriais e desse perfil de ciclos contínuos, né? Então, isso se distancia, como eu já até mencionei em alguns momentos, da aplicação real de baterias. Você dificilmente vai carregar uma bateria em corrente contínua de 0 a 100% e logo em seguida descarregar de 100 a 0% em corrente contínua de novo. Isso não vai acontecer em casos reais. Então, isso acaba afetando não só a característica dos sinais, que nesse caso eu uso para treinar os modelos, mas também o próprio perfil de degradação da célula muda. Isso dificulta um pouco, por exemplo, a aplicação desses modelos que eu treinei em vida real. Talvez a metodologia possa ser aproveitada, mas os modelos treinados em si dificilmente funcionariam para inferência em casos mais realistas. Então, aí, como já mencionei, né, as células envelhecem de um jeito diferente. Não só muda o sinal, mas também o perfil de degradação. Outra limitação também é sobre a variável alvo, né, que aqui eu escolhi a vida útil remanescente. Só que essa variável ela só fica disponível para a gente usar para treinar uma vez que a célula chegou no fim da vida. E aí sim a gente consegue recursivamente definir qual que foi a vida útil remanescente em cada ciclo da célula. Então isso acaba sendo uma limitação também. Você só pode usar para treinar esses modelos nessa metodologia células que já chegaram no fim da sua vida e você coletou dados ao longo de toda a vida. Então isso também é uma limitação complicada. E de novo, uma limitação associada à base de dados é que essa base de dados que eu usei, ela só envolve baterias de uma mesma química, de uma mesma capacidade nominal, então baterias todas iguaizinhas. A única coisa que muda são um pouco os protocolos de carregamento e descarregamento. Então, algumas carregam com umas correntes mais altas, outras mais baixas, mas todas em corrente constante. Então, o protocolo de operação também acaba sendo bem padrão para todas elas, o que não acaba acontecendo em vida real também. Então, essas são algumas limitações que vale a pena pontuar, mas que vêm acompanhadas aí de oportunidades de estudos futuros. Então, a gente poderia pegar esse pipeline do jeito que ele está e tentar aplicar em perfis mais realistas, dados mais realistas, para ver o que sai, se a gente consegue de fato manter ou não. Às vezes até acaba funcionando, dependendo ali da característica dos dados. Valeria a pena também identificar o impacto de novas químicas diferentes, protocolos de carga e descarga diferente, durações de experimentos diferentes. Por exemplo, eu incluí ali períodos de descanso da célula, então isso tudo valeria a pena ser avaliado para ver se a metodologia sustenta, né? Existe um campo aí na pesquisa que está crescendo bastante, que são dos modelos híbridos, então você pega essas técnicas de aprendizado de máquina e combina elas com modelos físicos que já são conhecidos de baterias, para tentar ali compensar os pontos negativos e positivos de cada um. E também adaptar essa metodologia para aplicações mais realistas. Né? Então é sempre tendo esse foco aí na robustez e também considerando talvez o custo computacional que para aplicações reais acaba sendo interessante. Se você quiser, por exemplo, colocar esses modelos para rodar num BMS, né? num sistema de gerenciamento ali da bateria, que deve ser algum microcontrolador, alguma coisa, nada muito além disso. Então, essas são algumas oportunidades que eu consegui pensar de coisas assim que daria para dar sequência. De forma geral, e acho que já passei por tudo isso, a conclusão é que os modelos funcionam bem para essa base de dados, que não tem tanta complexidade. A estrutura do código, então a forma como eu tentei desenvolver esse código é bem modular, bem reutilizável, configurável também. Então, só para conseguir rodar esse tanto de experimentos com tantas variações em configurações, eu tive que fazer um código bem robusto para conseguir rodar esses experimentos com consistência. Então isso pode ficar para estudos futuros, isso pode ser reaproveitado. E também o trabalho acaba contribuindo ali para o conhecimento técnico desse campo de
prognóstico, né, de baterias. Então, não, mesmo que os modelos em si não sejam aplicáveis, todo o conhecimento que foi adquirido ao longo do processo com certeza vai valer para desenvolvimentos futuros. Então, tudo isso foi bastante válido. Então, obrigado aí todo mundo que ficou até agora na apresentação. Se existe alguma dúvida, por favor, manda e-mail. Não sei se vai ter comentário nesse vídeo que fica no YouTube, mas de qualquer forma vai ser difícil demais eu notar comentários, então mandem e-mail. Testem os 2 e-mails aí, porque, bom, eu tô daqui final do ano, a partir do ano que vem já estou finalizando o curso, então não sei até quando que fica esse e-mail da Unicamp, então usem o e-mail pessoal também. E é isso. Bom, muito obrigado a todos mais uma vez. Espero que tenham achado interessante e, claro, para mais detalhes, acessem o documento escrito.